Galera, e vazou mais uma versão do segundo trailer que é focado no Thor. Da primeira vez a gente já tinha conversado sobre ele fazer a oração para Odin e pedir forças para ir para a batalha. Dessa vez saiu as imagens, porque anteriormente tinha saído apenas o áudio, que era a oração que ele fazia para Odin. E dessa vez saiu o áudio. Hoje eu vou mostrar aqui frame a frame o que saiu. Eu não vou colocar o vídeo original aqui porque a Marvel pode derrubar o vídeo, dar strike no canal, enfim, vocês conhecem. Então hoje eu vou mostrar aqui as imagens frame a frame e descrever o que o Thor está dizendo e o que o Thor está fazendo nesse teaser. Mas já adianto que o teaser é focado nele e na Amor, que é a filha que ele ficou responsável lá no final de Amor e Trovão, que é a filha do Gorr. Então vamos lá ver aqui frame a frame, a gente vai conversando e mostrando as imagens. Tem algumas imagens em HD também, que já foi gerada com inteligência artificial, mostrando com mais qualidade. Então a gente vai ver aqui e vai conversando, beleza? Aqui vocês já podem ver que tem a floresta, que já foi a floresta, que foi citada no primeiro áudio. E o áudio descrevia mais ou menos ele caminhando numa floresta e fazendo essa oração. E é justamente essa floresta que é citada. E mais um frame mostra o Thor aqui andando na floresta e fazendo a oração. Meio que nessa parte aqui é só meio que uma música de fundo, ele andando dentro da floresta. E aqui é onde a gente tem um cenário que parece que ela está doente, parece que ela está meio adoentada, né? E aqui é um quarto, parece um quarto normal, não parece nada meio extravagante como os Asgardianos, por exemplo. E aqui já tem outra cena dele conversando com ela, na verdade, meio que um tom de despedida, talvez. Então essa é a interação dele com a Amor nesse teaser. Aqui tem outra, ele meio que dando um beijo na testa dela, como se fosse um sinal de despedida, por exemplo. E aqui é a parte da oração. Você pode ver que ele está usando o Rompe-Tormentas, que tinha ficado com ela lá em Amor e Trovão. Então aqui pode significar várias coisas, que ela já morreu, ou que ele deixou o Mjolnir com ela. Algumas dessas duas opções podem acontecer. E se tudo estiver acontecendo de acordo com o que o Doutor Destino esteja planejando, pode ser que a Amor já tenha morrido aqui. Então esse Rompe-Tormentas é como se fosse um amuleto, uma lembrança dela. E aqui é o frame que fala que ele mostra ele fazendo a oração e pedindo força a Odin. E essa oração é justamente essa descrição. Ele diz assim: Pai, durante toda a minha vida atendi aos chamados da honra, do dever e da batalha. Mas o destino me ofereceu algo que eu jamais esperei. Um filho, uma vida preservada da tempestade. Justamente a Amor que ele ficou no final de Amor e Trovão. Conceda-me força de todos os pais, para que eu possa lutar mais uma vez, derrotar um novo inimigo e retornar a ela. Não como um guerreiro, mas como um protetor. Eles não conhecem a guerra, mas a preocupação. O tipo de preocupação que eu nunca conheci. Eu te imploro, Pai, ouve a minha oração. A gente conhece que o Thor, ele sempre foi muito impulsivo, ele sempre foi o oposto de Odin. Então a gente sabe que o Thor é impulsivo, o Thor ele é muito família, vamos dizer assim, mas ele é muito impulsivo, ele age com impulsividade, com muita rapidez, às vezes não pensa no que está fazendo. E é justamente essa oração que ele está fazendo a Odin, ele está meio que se reavaliando e mostrando que ele nunca foi essa pessoa que ele está querendo ser nesse momento, que é alguém que tem, vamos dizer, alguém para proteger. Tudo bem que ele tinha a Jane nos outros filmes, mas não é o peso de uma filha. Então é justamente isso que ele está dizendo, que ele basicamente está se reavaliando. Então aqui entra outra teoria justamente nessa fala. A gente pode se atentar a algumas coisas. Porque o Thor ele pode ou se sacrificar nessa batalha de final de Doomsday, mas também ele pode obter ou ser mais poderoso que o próprio Odin. E como isso pode acontecer? E aqui é que entra a teoria.
Existe uma versão do Thor que se chama Thor Rei das Runas, que é basicamente quando o Thor ele se sacrifica para obter o conhecimento absoluto. Então nessa história é mais focada na história pessoal do Thor, que é após o Ragnarok e tudo mais. Mas a Marvel pode adaptar justamente esse arco, essa fase do Thor Rei das Runas, que é uma das fases ou das versões mais poderosas do Thor, para o UCM, para fazer com que ele se torne isso em Guerras Secretas. Tenha toda essa sua, vamos dizer, jornada em Doomsday, mas que faça finalmente em Guerras Secretas. Então ele pode se tornar Thor, Rei das Runas. Ele pode se sacrificar justamente com os rituais, vamos dizer, asgardianos, que basicamente o Thor ele se torna o Rei das Runas fazendo alguns sacrifícios, que é basicamente se matando algumas vezes na Yggdrasil, que é a árvore da mitologia nórdica. Então ele meio que sacrifica os 2 olhos e ele obtém, na verdade, o conhecimento absoluto. E é justamente esse sacrifício que o Thor pode fazer em Doomsday, ou ele pode obter a força de Odin, a força Odin. Então se tornando meio que a força Thor. Então ele pode se tornar ou se sacrificar ou se tornar mais poderoso que o próprio Odin, por essas 2 vias. Ele se sacrificando para obter o poder e se tornar o Rei das Runas, ou obter a força Odin. Então 2 dessas perspectivas podem acontecer com o Thor no filme de Doomsday. E finalmente ele fazendo o final dele em Guerra Secreta, se tornando um novo Thor. E aí pode acontecer, ele pode ser a versão mais poderosa do Thor que já apareceu no UCM até hoje, ou com a força Odin, ou se tornando Thor, Rei das Runas. Mas essa versão do Thor aqui, que está em oração justamente para Odin, ela tem uma força, uma ligação muito grande com a Amor. Então, se a Marvel adaptar justamente essa história do Thor se sacrificar para ser mais poderoso, pode ser que ele faça isso justamente por conta dos universos estarem colidindo, óbvio, mas também muito por força que ele vai obter através do próprio pai, que provavelmente vai ajudá-lo lá de Valhalla, porque o Odin morreu, né? Mas essa versão pode ser a mais poderosa do Thor e pode dar um caldo ao Doutor Destino, porque Thor Rei das Runas é uma das versões, ou se não for a versão mais poderosa do Thor. Então isso pode dar um boost muito grande aos Vingadores e enriquecer ainda mais a história de Doomsday e Guerras Secretas. Mas o que é que vocês acham? Comenta aí embaixo se queria ver essa versão, se queria mais do Thor nos próximos filmes da Marvel, ou assim tá bom, a história do Thor, a jornada do Thor já foi. Comenta aí embaixo e se inscreve no canal, galera, porque tudo que tá saindo de Vingadores, Homem-Aranha, Guerras Secretas, vazamentos, eu tô trazendo tudo aqui. Então se inscreve para não perder nada, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado e comenta aí embaixo o que é que você achou desse pequeno teaser do Thor. Comenta aí, vou ficando por aqui. Fui!